fresquíssimas, reforma da Previdência. Relatório final foi apresentado pelo relator com novas alterações. E você vai saber aqui, resumidinho, mastigadinho para você, tudo o que pode mudar e como você pode se enquadrar nessas mudanças, certo? Antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço para você que se inscreva agora. Basta clicar aqui no cantinho da tela inferior direito que você se inscreve e você vai receber notificação. Vamos ao que interessa então. Relatório final é apresentado com novas alterações. Saiba o que muda para você. Primeira coisa, pessoal, resumindo aqui, estados e municípios e categorias especiais não foram reincluídos na aplicação automática das regras da reforma. A gente sabe que isso é uma guerra entre o governo e o Congresso. Cada um quer levar o crédito aí de incluir os estados e municípios nessa reforma. Na nossa opinião, no final, estados e municípios estarão sim dentro dessa reforma. É uma guerra de egos aí, cada um querendo levar o nome, né, a responsabilidade de quem conseguiu incluir estados e municípios nessa reforma. Mas, a princípio, ela está fora. Estados e municípios estão fora, certo? Policiais. Entre as categorias que pediram suavização nas regras, o relator atendeu parcialmente ao pedido dos policiais. Ele adicionou no texto a previsão de pensão integral por morte em todos os casos relacionados com o trabalho, desde acidentes a doenças causadas pelo trabalho. Antes, a pensão integral era somente para o caso de acidentes no exercício da função. O relator, porém, não suavizou as demais regras da aposentadoria dos policiais, como queria a categoria. Professores. Outra categoria que teve uma demanda parcialmente atendida foi a dos professores. No caso das professoras mulheres que trabalham na rede pública de ensino e em universidades e institutos federais, o relator permitiu que elas tenham direito à integralidade, receber o último salário da ativa ao atingir a idade mínima de 57 anos durante a regra de transição. Cálculo do benefício. O relator atende a um pedido da oposição e mudou um pouco a regra de cálculo de benefício previdenciário. Ele permitiu a exclusão da média das contribuições que resultem em redução do benefício. Ou seja, a regra de hoje, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente no vídeo, descarta 20% dos menores salários, né? E a proposta original do governo previa 100% dos salários, ou seja, às vezes quando você ganhou menos, essa média poderia reduzir com 100%. Ele aceitou a exclusão desses valores menores, porém essas contribuições excluídas também não vão contar como tempo de contribuição. É um ponto muito polêmico que particularmente a gente acha que não vai para frente, porque entre contar como tempo e contar valor a menos, é óbvio que vão preferir contar como tempo de contribuição, uma vez que vai ser exigido um tempo mínimo, e aí para se aposentar integralmente 40 anos. Vamos às próximas mudanças aqui, sem medida provisória. O relator também atendeu a um pedido de líderes partidários e incluiu um dispositivo para proibir mudanças nas regras previdenciárias via medida provisória. O substitutivo apresentado pelo relator em junho manteve a permissão para que o governo alterasse alguns parâmetros previdenciários sem a necessidade de PEC proposta à emenda de Constituição, como queria o governo, mas não deixava claro como isso poderia ser feito. Por isso, a versão final agora da proposta fecha essa lacuna. Ela proíbe o governo de fazer mudanças nas regras de aposentadoria via medida provisória, certo? Outras mudanças. Entre outras mudanças feitas no texto, o relator voltou a permitir a possibilidade de cobrança de contribuições extraordinárias dos servidores públicos. Essa previsão estava na proposta do governo, mas foi excluída na primeira versão do relatório. O parecer final do relatório da Previdência também prevê a possibilidade de julgamento de processos previdenciários na Justiça Estadual, caso não exista uma vara federal no município ou em um raio de 100 quilômetros, né? Então, isso é uma coisa que havia sido mudada no primeiro relatório e voltou agora. Então, resumindo aqui, pessoal, como é que está a reforma da Previdência hoje? Tempo de contribuição.
Hoje, como a gente bem sabe, é exigido 30 anos para mulher e 35 para homem, ou por idade 60 anos para mulher, 65 para homem, exigindo 15 anos de contribuição para ambos os sexos. O que o governo propunha era elevar o tempo de contribuição mínimo para 20 anos para ambos os sexos, além de estabelecer idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homem. O que o relator propôs, e é o que vai à votação agora, no caso das mulheres, o tempo mínimo de contribuição ficará em 15 anos. Somente para os homens será de 20 anos. Lembrando que com 20 anos você fica apenas com 60% do valor do seu benefício. Para ter 100% você vai ter que atingir 40 anos de contribuição. E isso para a mulher também, apesar dela ficar com os 15 anos. Dos 15 anos até os 20 ela não tem acréscimo nenhum. No caso de idades mínimas, elas permanecem com 62 anos e os homens com 65 anos, salvo as categorias especiais. Regras de transição. Para contemplar as pessoas que estão mais próximas de se aposentar pelas regras atuais, a PEC original, apresentada pelo governo, tem 4 regras gerais de transição para o INSS. Por pontos, por idade e tempo de contribuição, e o pedágio de 50% para quem está no máximo a 2 anos de se aposentar, e também é por idade. Uma para os servidores públicos por pontos, além das normas específicas para professores e políticos. O que o relator propôs é manter as regras criadas pelo governo e acrescentar mais 2, uma válida para servidores públicos e outra para iniciativa privada. O substitutivo permite para o servidor público que já tiver ingressado no serviço público aposentadoria aos 60 anos de idade, se homem, e 57 se mulher, caso ele pague um pedágio de 100% sobre o valor que falta para se aposentar. Será preciso ainda ter 20 anos de serviço público e 5 no cargo pelo menos. Quem ingressou na carreira pública até 2003 mantém o direito à integralidade e à paridade. No caso do trabalhador da iniciativa privada, aquele que contribui para o INSS, o CLT, ele terá de pagar um pedágio de 100% sobre o tempo que falta para se aposentar hoje e ter no mínimo 57 anos e 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 62 anos de idade e 35 de contribuição no caso dos homens. Então, se tiver faltando 2 anos, você vai ter que pagar 100%, ou seja, você vai para 4 anos, dobra aí o seu tempo de contribuição nessa regra de transição. Professores, né? Então, resumindo aqui a questão dos professores, né? Hoje, aposentadoria após os 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem de contribuição para os professores. Aqui, o que foi proposto pelo relator reduziu para 57 anos a idade mínima para as professoras se aposentarem. A versão original da PEC, né, falava em 60 anos, idade que será mantida apenas para os homens. Na versão final do parecer, o relator incluiu ainda que as professoras mulheres que trabalham na rede pública terão direito à integralidade, ou seja, receber o último salário da ativa ao se aposentar, ao atingirem a idade mínima de 57 anos durante a regra de transição. Antes, a idade estava em 60 anos e sem a integralidade. Servidores federais, estaduais e municipais. A gente já falou aqui que foi retirada da reforma a aplicação automática, né, dos estados e municípios, mas que a gente crê que eles devem retornar ao final aí dessa votação. O plenário deve incluir isso. Houve uma tentativa de acordo com os governadores para a reinclusão no relatório final, mas sem sucesso. Isso, porém, poderá ser revertido em plenário através de uma emenda destaque, se houver acordo. Caso não seja revertido, o relator definiu que estados e municípios poderão definir suas próprias regras de previdência via lei ordinária. O que os governadores e prefeitos não querem é ter esse desgaste, cada um aí com seus servidores, né? Poderia empurrar isso na conta do governo federal e do Congresso. A única novidade é a permissão para que estados aprovem regras especiais para policiais, agentes penitenciários e socioeducativos e servidores que estejam expostos a agentes nocivos, além de professores e deficientes, o que já estava previsto na primeira versão do relatório. Servidor vinculado ao regime geral. Caso um servidor
ou empregado público vinculado ao regime geral. O que isso quer dizer, pessoal? Um servidor público que contribui para o INSS. Um empregado público, por exemplo, um servidor funcionário do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Caso ele use o tempo de serviço público para se aposentar, o vínculo dele com aquele cargo será automaticamente interrompido, ou seja, ele terá de deixar o cargo. O relator diz que a medida é necessária para impedir que um servidor ou empregado público permaneça no exercício do cargo do qual decorreu a aposentadoria. Reajuste do benefício pela inflação. A Constituição estabelece no inciso 8º do artigo 201 que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. Preservar o valor real significa que o reajuste precisa repor pelo menos a inflação do período. Uma lei complementar define apenas qual o índice inflacionário deve ser utilizado. Atualmente é o INPC. O que o governo propunha era eliminar da Constituição a obrigatoriedade do reajuste pela inflação, o que abriria margem para reajustes menores do que a variação de preços. E o que o relator propôs foi manter na Constituição essa obrigatoriedade. Então foi uma grande vitória aí. Espero que isso seja mantido, né, para que os benefícios continuem sendo reajustados de acordo com a inflação, porque hoje já são baixos, imagine se perderem mais o poder de compra. Militar da reserva em atividades civis. O governo propunha a possibilidade de estabelecer requisitos para aproveitar militares da reserva em atividades civis. O relator simplesmente excluiu essa previsão do texto. Capitalização. O relator excluiu da reforma do sistema de capitalização. Assim, o governo terá de apresentar uma nova PEC no futuro se quiser mesmo criar esse regime de previdência. Então, a capitalização completamente descartada e, pelo que a gente vê, não tem qualquer possibilidade de retornar aí na votação do Congresso, porque a maioria dos parlamentares é contra. BPC. No caso do BPC, é semelhante ao da aposentadoria rural. Todas as alterações do BPC propostas serão excluídas de forma a manter as regras atuais. Então, o BPC não vai mudar nada de acordo com o que o relator propôs, né? Agora cabe aos parlamentares concordarem ou não com essa proposição do relator. Então, o BPC, o governo havia feito a proposta de R$400 por mês, e se ele fosse progressivo, enfim. Mas, a princípio, não muda mais nada no BPC. Mantém as regras de hoje. Desconstitucionalização. Palavra grande aqui, pessoal. Seguinte, na versão original, o governo propunha, queria retirar esses e outros itens da Constituição e deixar para que fossem definidos em lei complementar. Ou seja, para fazer uma nova reforma da Previdência, o governo não dependeria de tantos votos no Congresso. Na versão final, o relator manteve as regras atuais e parâmetros previdenciários dos servidores públicos na Constituição. No caso da iniciativa privada, os parâmetros saem e podem ser alterados via lei complementar. O relator também deixou claro que o governo não poderá fazer modificações na Previdência via medida provisória, somente por PEC ou projeto de lei, a depender do regime a ser mudado. É muito preocupante isso, pois uma futura reforma aí, por exemplo, o caso da capitalização, poderia voltar aí de uma forma mais fácil para o governo conseguir implantar, não dependendo tanto dos parlamentares, pois não seria mais uma alteração de proposta de emenda constitucional. Seria apenas uma lei complementar que exige menos votos dos parlamentares. Então, é um trecho que preocupa aqui essa desconstitucionalização. Abono salarial. Tem direito a receber o abono salarial os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos por mês e que tenham trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano de referência. O valor do abono é de até 1 salário mínimo. Restringir o direito ao abono salarial é o que o governo propunha aos que recebem até 1 salário mínimo por mês. O relator definiu que quem ganha até R$ 1.364,43 por mês e tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias terá direito a receber o abono salarial. Então, muda aqui, Hoje são 2 salários, o governo havia proposto para quem recebesse só 1 salário.